envolve muito a minha pesquisa, que ainda está sendo desenvolvida. Eu estou ainda no meio do doutorado, ainda estou trabalhando com projetos em que eu mudei, então estou ainda começando a pensar sobre essa ideia de encenações de si. Então o que eu vou apresentar hoje é um pouco dessa parte mais inicial, de um processo de pensamento ainda em construção, de uma investigação que parte muito do que eu venho assistindo dos filmes, do cinema contemporâneo brasileiro, e traçar algumas ideias sobre isso. Assim, a linha que eu faço parte lá, na linha B, é de processos, não é de análise fílmica, então a ideia é tentar articular com coisas que estão acontecendo no contemporâneo, relacionadas a tecnologias, novas configurações também de subjetividade, e de que forma isso se articula com o processo de produção audiovisual e também então no cinema. Então por isso que ainda é um trabalho muito aberto, eu estou trazendo inicialmente agora para tentar articular com vocês no debate. E eu vou iniciar essa fala com a apresentação teórica já de algumas coisas que eu estou pensando e vou terminar com alguns exemplos, um recorte mais voltado para a curta-metragem, que eu acho que dá para pensar um pouco essa ideia de encenações de si e como que eu posso começar a trabalhar com uma espécie de categorias para esses filmes, esse trabalho com encenações de si. Vou ficar assim mais de lateral. Então a proposta dessa comunicação, assim como também a proposta do meu trabalho, é compreender a forma como o cinema brasileiro contemporâneo incorpora elementos que estão presentes em práticas culturais atuais em relação a essas novas configurações de intimidade relacionadas a essa criação de imagens. E essa ideia de configuração de intimidade se relaciona muito com a pesquisa da Paula, com a Cecília, assim, também com a ideia de uma nova subjetividade, que acaba trazendo novas operações imagéticas em relação à encenação e representação das pessoas, assim, de personagem. Então, o que eu estou pensando em relação a encenações de si é essa incorporação de pessoas comuns ou de não atores, interpretando eles mesmos em filmes. Assim. Então, você pode passar, por favor? Eu selecionei aqui alguns filmes, são vários filmes que trabalham nessa perspectiva do cinema brasileiro, começando, se puder passar um pouco, com um documentário, já nessa ideia de uma nova configuração de intimidade, pensando essa outra subjetividade, né, que o Renato trabalha, que são filmes de autobiografia, quando tem um encontro da direção com a sua família, em busca da sua história, construindo uma nova forma de buscar essa história, essa biografia, né, e quando tem esse encontro da direção com ele mesmo, família, e criando a sua história, né, ele estabelece uma espécie de dispositivo e cria e se coloca nesse devir de buscar, né, uma história, a sua própria história. Eu selecionei só alguns exemplos, e aí a ideia é pegar também em diferentes momentos, né, da história do documentário brasileiro, do contemporâneo, né, então o Passaporte Húngaro, 33, né, do Kiko, o Diário da Música do Flávio também, né, até o Helena mesmo, né, que tem esse banco enorme de arquivos da Petra, e o Santiago também, né, um pouco entra nessa ideia, e tem vários outros, eu só coloquei só alguns, mas a lista é um pouco extensa. E pode passar, por favor? E essa ideia de trabalhar com não atores ou com pessoas comuns, interpretando elas mesmas, tanto em filmes de ficção, como também de documentários, e nessa mistura também de atores profissionais com não atores, né? Como, por exemplo, Temporada, que é o mais recente do André Novaes, Era o Hotel Cambridge também, da Helene Café, que é o Santos Dumont, o Franco, também são atores profissionais que a gente conhece, ao mesmo tempo as pessoas que moram nas ocupações. Então, todos esses filmes a gente tem atores não profissionais que são colocados numa situação de ficcionalização, ou são mesmo interpelados com algum tipo de personagem, como por exemplo Baronesa, da Juliana Tunes, que não necessariamente são elas interpretando elas mesmas, mas colocadas numa situação de ficcionalização, mas que existe também todo um trabalho do lugar de onde ela veio, né, que seria da favela lá de Minas. Ela Volta na Quinta também, que é outro filme do André, que ele faz com a família. Isso acho que é muito interessante quando você também ficcionaliza e também se coloca no filme, né? Que é diferente da temporada da Ela Volta na Quinta, porque Ela Volta na Quinta não aparece, né? A família dele não está como a família dele, né? Mas ainda tem essa relação dos não atores. Então eu fiz só uma espécie de também uma apresentação, um contexto, né, desse tipo de cinematografia. Tem vários outros também, Celso dos Ombros, o próprio Sarah da Desordem do André também, né, são filmes anteriores que já trabalham com esse tipo de ficcionalização de pessoas interpretando elas mesmas. Então é isso que eu estou tentando entender como encenações de si, e como o termo também, a princípio, assim, não é exatamente
não sei se é isso que vai ficar, mas tem outros termos como autorrepresentação, performances de si, né? Eu acho que cada um desses termos pode acabar levando para um outro tipo de problematização. O que eu comecei inicialmente a pensar é em fazer uma relação com um contexto mais abrangente relacionado, por exemplo, a essa ideia de subjetividade, novas configurações de subjetividade. Muito esse trabalho da Paula, né, que é o show do eu, seria essa ideia de como que essas novas tecnologias trabalham com outras formas de intimidade. Por exemplo, sociais, né, por exemplo, das redes sociais, o Facebook, como que tem essa passagem de uma intimidade que antes era voltada, né, para o que era introdirigida, e agora ela é voltada para o olhar externo. Assim. Então, os blogs que agora estão na internet, tem um diário todo voltado para o olhar externo, e como que dá então essa relação agora com a criação de imagens que é voltada para o olhar do outro. E aí entra já então em questão um domínio de uma técnica, todo um pensamento relacionado então a um processo de construção da imagem. E aí a Paula então fala dessa construção de si, então que agora vai ser voltado para o olhar externo. Assim, a ideia um pouco da minha pesquisa é tentar entender como isso se relaciona com estratégia cinematográfica, né, para ficção, para filmes híbridos, para documentário. Por favor? Aqui é uma cena ela volta na quinta do André, e aí é onde a Paula, né, ela fala um pouco dessa passagem, né, de interioridade que agora para se projetar agora nesse momento de visibilidade. Esse movimento que está se desamarrando a âncora que se costumava enlaçar as origens pessoais no passado que era emoldurado nas instituições tradicionais. Bem como um percurso agora existencial, também muito que modificado. Né? É um momento que ela fala dessa transição desses dois tipos de intimidade. E também acho que uma outra coisa importante que vai acabar, eu vou ter que acabar aprofundando, vou ter que aprofundar mais, é uns conceitos da Ilana Feldman, uns trabalhos com alguns textos que ela trabalha, essa ideia de uma autenticação do real por meio de códigos anteriores do realismo, por exemplo, né? Ou seja, são novas formas de criar efeitos do real por meio desses códigos que agora estão espalhados em reality shows, na televisão, ou seja, né? Modos também de trabalhar com uma estetização de um cotidiano, de Big Brother, por exemplo, que é um cotidiano muito simples, mas que vira um espetáculo, né? Então, eu acho que isso acaba sendo também, de uma certa forma, incorporado também no cinema, né? No cinema que seria, por exemplo, um outro formato de um realismo, talvez, como do André, né? Do André Novaes, que é de trabalhar com esse cotidiano, colocando elementos de ficcionalização, mas também de colocando elementos fantásticos. Né? E aqui é uma cena do Aerohotel Cambridge, que eu acho que é um filme também interessante porque faz as misturas também de imagens. Ele trabalha com imagens que são ficcionalizadas, encenadas no prédio, da ocupação, né? O Hotel Cambridge é a história da ocupação de um prédio em São Paulo, e ela encena com os moradores de lá e trabalha com a encenação deles, com atores não profissionais, e incorpora imagens de internet que foram feitas de uma ocupação, de uma opressão que teve policial da ocupação. E aí ela usou essas imagens na internet. Esse, por exemplo, é um fotograma dessa imagem que ela pegou, e isso se mistura no filme, né? Isso que eu acho que é interessante, como que essa incorporação de não atores e, né, das pessoas encenando elas mesmas cria essa espécie também de uma autenticação do real e cria uma rachadura, alguma coisa que faz com que esse efeito do real também venha cria, né, interfere nesse processo de espectacularidade, né? Então essa só, eu coloquei esse negócio enorme, mas o que eu acho que é importante da Ilana Feldman é quando ela fala mesmo que tem esse boom, né, de modos de operação da imagem que agora procuram autenticar um real por meio desses códigos anteriores do realismo. Essa parte final que ela fala, né, que o apelo ao realismo reduz muitas vezes a imagem à sua inicialidade, vascularizando pelo corpo social um boom de um tipo de realismo que vai ser vinculado então a essa impressão de uma autenticidade das imagens. E que seria, por exemplo, as imagens amadoras, que é um tipo de trabalhar com esse modo de estratégia, né, imagético para criar essa autenticação da imagem. Você pode passar, por favor? Que aqui, por exemplo, vem essa geração de filmes, né, de mockumentaries, né? Por exemplo, como o do Jovens Bauman, que é um filme recente da Bruna, da Bruna Carvalho de Almeida, que ela fez com VHS, né, um filme
passaria na década de 90, ela gravou um monte de jovens numa fazenda, e o filme é como se ela tivesse resgatado, pegado essas imagens de arquivo, fez um documentário sobre o desaparecimento desses jovens, né? Então é um falso documentário, muito interessante, né, para que, por exemplo, o Stan define que é como uma forma da gente pensar criticamente, né, essa função da imagem, né, e também dos próprios documentários, né? Eu acho que é um filme interessante, e aí usa essa estética, né, que seria do VHS, de um documentário, para criar essa camada, né, de um efeito de um real. Por favor. E nesse sentido, então, eu queria comentar sobre 3 curtas-metragens que para mim são fundamentais para eu entender esse processo, né, de uso de encenações de si no cinema, e acho que o curta-metragem é um ótimo formato para isso, né, porque eles são bem pontuais e acho que para mim nesses 3 colocam bem essa questão também da encenação de si. E são 3 curtas-metragens muito diferentes um do outro. Eu já trabalhei com esses curtas numa outra pesquisa pensando os efeitos do real por meio dessa encenação de si. E aí os curtas, né, são o Clube, o Geru e a Cor de Fogo e a Cor de Cinza, né? O Clube, ele é esse curta do Alan Ribeiro, que é a história de uma comemoração. Ele faz um filme de ficção de uma comemoração de um clube no Rio de Janeiro, que é a Turma OK, de performistas. Eles estão comemorando acho que 60 anos, e aí ele faz uma encenação com eles, com os próprios frequentadores do clube. E o filme ele é todo um clássico narrativo, né? E aí, se puder, por favor, passar um trechinho. Senhor, tem piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Como nós fazemos todos os anos, recebemos aqui em nossa igreja o Grupo OK. E hoje, de uma forma especial, eles estão comemorando 53 anos de convivência. E eu sempre disse a vocês, todos os anos, que seja um grupo de unidade, de amor, de carinho e de ajuda, principalmente com aqueles que estão envelhecendo e precisam de apoio. Então, que vocês se reestruturem para serem acolhedores, amorosos e atenciosos para com todos. É um grupo alegre, que vocês fazem festas, vocês ficam e seja tão de unidade, principalmente aqueles que estão envelhecendo e precisam de amor. E seja um grupo de unidade, Esse começo, eu acho que ele faz uma introdução do filme, né? Ele apresenta os personagens, começa falando da comemoração, ele apresenta os personagens principais, e aí ele foca, né, num personagem que seria o protagonista, e na imagem preto e branco, ele já faz uma alusão de que aquilo é uma coisa que vai acontecer, ou uma preocupação, ele muda, né, esse estado da imagem dentro da narrativa, e já coloca um possível conflito, né? Então, aí ele já adianta um problema que vai ter em relação, né, que pode acontecer em relação ao filme, né, o curta, né, o conflito do personagem. Então ele constrói um filme narrativo clássico com esses personagens, né, e eles encenando eles mesmos dentro de uma situação totalmente ficcionalizada, né. Esse filme, inclusive, do Alan ganhou o prêmio aí o elenco ganhou de melhor ator, acho que chama de Vitória, assim. Então eles já são incorporados mesmo como atores no filme. E contando essa história que aconteceu do aniversário, né, isso que aconteceu desse conflito, na real foi ficcionalizado, mas essa comemoração aconteceu de fato na Turma OK, no Clube OK lá do Rio de Janeiro. Então esse curta eu acho que é interessante porque é um uso que o Alan faz ficcionalizado de encenação com esses atores. E aí um outro curta-metragem que vai um pouco na contramão disso é o Geru, que é um filme do Fábio Baldo e do Tico Dias, que aí parece que ele já faz um contraponto, assim, que é um curta, isso é claro na minha leitura, né? Mas que eu acho que é interessante para a gente pensar esse uso da encenação de não atores, a encenação de si, né, no filme. O Geru é o personagem a história dele é desse senhor, né, o Zé Dias, que comemora 100 anos,
E aí é um documentário, seria um documentário sobre a vida dele, sobre o cotidiano dele. O filme começa com a apresentação do personagem. Ele falando para a câmera, escrutinando. Então, esse começo é isso, ele vai apresentar o cotidiano dele, discutindo, né, eventos assim, sobre o cotidiano, né, ele não fala, ele tem esse problema na voz, mas ele vai apresentando, aí ele mostra o gramado, aqui que eu seria assim, a gente vai intuindo, aqui que eu plano, aqui que eu faço as coisas e tal. E aí, que eu te falei, e aí a câmera começa a seguir o cotidiano dele, ele almoçando, ele dormindo, ele fazendo várias coisas. Aí ele começa a ficar meio de saco cheio da câmera, você pode dar um play. Ele fica meio bolado, assim, já com a câmera seguindo vai seguindo ele por onde ele vai. Aí ele começa a ver, tipo, cara, cansei de vocês. Aí ele começa a ficar de saco cheio até que ele desafia a câmera, pode ir por outro minuto, para o jogo de xadrez. Vamos usando mesmo ao 7º selo do Bergman, e ele vai jogar xadrez com a câmera. E aí ele jogando xadrez, ele vai jogar xadrez com a câmera. Com a jogando no 7º selo. Beleza, pode parar. E aí no jogo, assim, né, ele perde, e aí ele vai ser incorporado pela câmera, ele vira a câmera. E aí pode jogar mais pra frente, que aí já vai ser. Pode pegar no final, né? No finalzinho. Isso aí. Aí ele é incorporado pela câmera, a câmera vira ele. Então todo mundo agora passa a olhar para a câmera, né? Ele foi engolido pela câmera. Pode dar uma play se quiser. Aí no final, o filho, todo mundo dando parabéns para ele com a câmera. E aí o que eu acho que é legal desse filme, parece que faz esse contraponto, então é que ele sai de um objeto de representação, né? Ele era o objeto e ele virou o sujeito da própria representação, ele foi engolido para a câmera, né? Então, uma leitura assim, que eu fico pensando é de como que o documentário, por exemplo, trabalha com um personagem, né, que seria o objeto, vamos falar sobre esse personagem, agora ele virou o próprio sujeito da representação, né. Então, uma ideia que acho que caminha um pouco numa contraposição ao filme do Alain, né, que eles são a representação. E aí o terceiro curta-metragem que eu acho que fica já num esquema de performance mesmo, e aí é porque é colocado numa situação de um dispositivo, é A Cor do Fogo e A Cor da Cinza, que é um filme do André Félix, que trabalha com um personagem, que é esse personagem, que ele, na cabeça dele, ele criou, desde os 10 anos, ele criou uma TV. Ele tem a programação de uns 10 anos de uma televisão que ele criou com novela, com jornalismo. Ele fez várias novelas, ele tem tudo desenhado. E aí o documentário é sobre ele, e aí coloca um dispositivo para ele, que é filmar uma cena de uma novela que ele fez, assim, que ele compôs. E aí ele faz teste de elenco, ele ensaia, eles filmam então essa cena. E aí o interessante é que o documentário tem essa forma de um documentário, mais de testemunho, de dar depoimento, né? Então ele fica falando dessa televisão que não existe, que ele criou, e estabelece então esse dispositivo que é onde ele vai então ensaiar e criar essa cena pro filme, e ao mesmo tempo que coloca também o personagem em performance, porque ele também é um performer. Pode colocar no minuto, aí é só ele comentando. Tem o programa do Renata Alves, depois de Renata Alves tem o Jornal do Espírito Santo normal, depois tem o Esporte Metrô, depois do Esporte Metrô tem o Show da Tarde, depois tem a novela Popularidade, depois da novela tem o filme normal, depois do filme tem o... Ele tem uma programação muito extensa com personagens, jornalistas e tudo. Aí pode colocar no minuto. E ao mesmo tempo também é uma performance. Aí eles filmam também assim, a maneira quando ele vai performatizar, quando ele também se transveste, também faz a performance. Pode dar um play.
E a cor do cinza é quando a gente tem essa criação então, de um devir personagem. Pode passar. Que é essa ideia que está então, no filme da Cor do Fogo e da Cor do Cinza. Assim, você coloca também o personagem nesse dispositivo em que ele também performatiza, ele tem também essa possibilidade dele encontrar-se também com a câmera. Né? Então, enquanto ele performa a si mesmo, entre o privado e o que dão a ver a esse olhar externo, nessa situação então, de um jogo. Você pode fechar? E aí eu termino com essa citação então, do André Brasil, que é justamente onde ele fala sobre esse devir, né? Que a imagem como uma performance é o lugar então, onde se gera a autonomia, onde o indivíduo autônomo administra estrategicamente o seu devir. Como se o devir e o indivíduo fossem exteriores um ao outro. Eu acho que nesse curta-metragem do André Félix, né, esse Fogo da Cor Cinza, é onde isso eu acho que fica mais evidente. Diferente um pouco, talvez, no curta do Alain e também do Fábio Dias. Isso, para mim, pesquisa acho que vai ser interessante para eu conseguir estabelecer uma espécie de uma categoria de análise para essas encenações de si, que eu ainda estou avaliando. Eu inicio assim, esses filmes, né, que me chamam a atenção, né, tem uma cena de um desses filmes que eu acho que ela possibilita assim a partir dela eu consigo inclusive visualizar uma metodologia, uma estruturação da pesquisa. Né, é uma cena do primeiro longa-metragem do diretor português Miguel Gomes, que é A Cara que Merece. Depois ele fez aquele mês de agosto, Tabu, As Mil e Uma Noites, em 3 volumes. Esse filme não é tão conhecido, mas ele é muito emblemático dentro da ideia de cinema dele, que vai se repetir muitas vezes, né, nesses outros filmes. É um filme dividido em 2 partes, bem separadas, né, basicamente, dá para se dizer, quase 2 filmes em um. E aí eu já estou entrando numa questão muito cara na minha pesquisa, né, quando esse filme, um filme torna-se 2 filmes, às vezes 3, 4 filmes. E há uma cena na segunda parte, em que o personagem da primeira parte principal está doente, ele fica num quarto, trancado, e aí ele se torna uma voice-over que vai contar, relatar uma história de 7 personagens que supostamente tem que cuidar dele. Tem uma série de regras, tem um jogo de espelhos com 7 anões, que aparece literalmente na primeira parte numa peça de teatro ensinada na escola. E num dos momentos, um dos personagens começa a contar uma história, né, um desses 7 por um outro amigo, né, entre esses 7. E aí no meio dessa história surge uma outra história que o personagem conta, surge uma outra e começa, né, e sempre essas histórias elas se interrompem, elas nunca terminam. E aí né, tem uma intervenção bem zangada, né, talvez de um dos anões, né, entre aspas, e ele diz exatamente essa frase: não me vais contar outra história sem que eu saiba o fim desta. E nessa frase, e dentro dessa cena, para mim está assim, a essência desse momento, eu acho, do cinema, dessas recorrências, porque nessa frase eu consigo identificar três elementos que, se não aproximam todos esses filmes, mas eu tenho certeza que todos os filmes que eu trabalho, eu estava falando deles, e aqui nessa apresentação são os 3 brasileiros, eles têm pelo menos 2 dessas, né, categorias, posso dizer. Que é a ideia de contar uma história, né, você vai ter um relato de algo, né, uma narração, seja ela ficcional, seja ela memorialista, enfim, isso vai estar no filme, isso vai ficar muito marcado. A ideia de que vai ter uma outra história, e o outro, acho que é uma palavra fundamental, e aí já dá para se pensar também em termos de conceito. Isso vai, aparecer em alguns filmes, inclusive uma outra história, enfim. Então isso também é uma questão que eu acho que aparece muito forte, né, nesse cinema, esse outro que vai surgir dentro do filme. E eu sei que eu saiba o fim desta, né? Então vai ter uma interrupção também. Isso vai ficar incompleto, né? E aí é um paradoxo muito instigante, porque tem esse desejo pela ficção, pela narração, mas ela nunca termina. Não é um desejo por uma grande ficção, por uma história completa, enfim, bem delineada, né? É uma coisa que transborda isso. Então, a partir desses três
três caminhos eu consegui estruturar a pesquisa, e aí tem 4 cineastas que me parece assim, né, ter um foco na trajetória e que trabalham principalmente a partir dos anos 2000, alguns começaram um pouco antes, mas são essencialmente cineastas dos anos 2000 para cá, que é o Miguel Gomes, que, né, tem o Tabu, é um filme dividido em dois, tem um filme que recomeça de outra forma, e não é à toa que ele vai fazer As Mil e Uma Noites, enfim, depois, como um grande projeto dele, e a matriz literária das Mil e Uma Noites é uma referência que aparece em várias, né, isso está presente em outras cinematografias também nesse momento, assim como Don Quixote, né, são duas matrizes, acho muito fortes dentro dessa ideia. O Hong Sang-soo, um cineasta sul-coreano que faz muito filme, enfim, começou antes dos anos 2000, mas ele se intensificou, acho que é uma produção na última década, uma coisa impressionante, produção e dá exemplos como Certo Agora, Errado Antes, que acho que é um filme emblemático nesse sentido, que é um filme que literalmente começa de novo, e com o mesmo personagem, o mesmo encontro, mas aí já tem essa questão do mesmo e do outro, da repetição da diferença, né, que é muito presente, né, nesse cinema. Então ele tem outros filmes, A Visitante Francesa, que também aí, no caso, mais de 3, né, não 2 vezes, mas são 3 com a mesma personagem, e é sempre, a gente fica em dúvida se é a mesma ou se é a outra, porque as situações mudam um pouco, mas tem coisas que continuam. Então é um cineasta também que tem essa recorrência na obra dele. O Apichatpong Veerasetake, que é o tailandês, que, embora ele seja muito estudado numa perspectiva desse cinema, que, enfim, há muitos conceitos brasileiros de cinema de fluxo ou pós-narrativo, ou seja, ele tem esse desejo. O pós-narrativo é um que eu ligaria muito realmente para questionar, assim, porque a narrativa está no centro do cinema desde o primeiro filme dele, que é o Objeto Misterioso ao Meio-Dia, que começa com uma cartela de Era Uma Vez, e aí são várias, uma história que vai se tornando várias histórias, né, nessa narrativa. E aí Mal dos Trópicos, que é um filme que tem justamente essa ruptura, esse acontecimento disruptivo, ele se torna outro, Síndrome de um Século, a mesma coisa, enfim, tem esse projeto. E na Argentina, Mariano Ginás, que é o cineasta talvez menos conhecido desses 4, mas agora ele está um pouco mais em evidência, porque ele fez o La Flor, né, que é o filme de 14 horas, mais de 14 horas, e que tem também isso como um projeto, assim, desde o início. O primeiro longa dele é o Balneários, que é de 2002, se não me engano, e já tem essa ideia desse mosaico de ficções a respeito dos balneários argentinos. Depois ele vai fazer Histórias Extraordinárias, que é um filme que literalmente tem um momento que também é emblemático, assim, acho que são as 2 cenas que criam tem essa cama para pesquisa, essa do Miguel Gomes, e essa outra das Histórias Extraordinárias, que é um momento que tem uma longa narração sobre um crime e possivelmente o que aconteceu, e aí aquilo, enfim, não lembro exatamente quanto tempo dura, mas se cria toda uma história, e aí depois que termina, a voz off do narrador diz, não, mas a história é outra. E aí, de novo, a gente vai ver aquela história, enfim, supostamente a história verdadeira, mas claro que por tudo que o filme coloca, e porque de alguma forma todo esse cinema coloca, a gente sempre fica nesse questionamento, né, dessas histórias, enfim, como ficções, né, como essa necessidade de ficcionalizar o mundo. Enfim, aí esses são 4 cineastas que realmente isso aparece com recorrência, mas há outros, Raya Martin, cineastas filipinos, que isso também aparece no cinema dele, José Luis Guerrín, na Espanha, de alguma forma isso também aparece, e, enfim, tem né, até poderia listar aqui, o David Lynch, um cineasta também, Cidade dos Sonhos, acho que é um filme bem emblemático, no sentido dele se transformar em outro, né, essa ideia de repetição e diferença também. E no Brasil, né, aí que é o tempo com a minha apresentação, não sei quanto tempo eu não tenho. Está bem, só nós. Bom. Eu cuido. Agora? Não,
no Brasil... Não, mas é 20 minutos. Tá. E no Brasil, enfim, aí tentando encontrar essa questão de coleção de filmes que eu quero, isso está no processo, né, e que realmente acho muito interessante ver que isso começa, né, essas recorrências acontecem no mundo todo, né, em várias cinematografias diferentes. E no Brasil, e esses filmes que eu estou falando são filmes que começam ali nos anos 2000, então também não é uma ideia de que isso é uma reação a um cinema que não deseja ser narrativo. Não, todos esses filmes são paralelos, né, a esse outro cinema que é muito estudado. Enfim, que eu já mencionei algumas terminologias, pós-narrativo, cinema de fluxo, esse cinema está ali junto. Inclusive, alguns cineastas estão fazendo talvez a mesma coisa, que é muito interessante. Mas no Brasil, eu vejo que, né, inclusive até, acho que na conversa, se quiser até, enfim, citar outros filmes, mas eu vejo essa ideia, essa vontade, a partir dessas 3 categorias que eu observei, em 3 filmes, que é justamente o Arábia, do Afonso Chou e do João Dumas, As Boas Maneiras, Juliana Rojas e Marco Dutra, e o Antônio dos Três, Leonardo Moura Mateus. De formas bem diferentes, né, e aí eu vou ler, né, uma parte, para ficar, pelo menos ficar um pouco mais claro. Era uma vez, nesses casos, torna-se eram 2 ou muitas vezes. O jogo das ficções a partir da fragmentação dos desdobramentos aparece também em 3 filmes brasileiros contemporâneos: Arábia, Antônio dos Três e As Boas Maneiras. Em Arábia, o coming of age de um adolescente sugerido na primeira parte do filme é interrompido para que a obra ganhe outra referência política. Aí eu brinco um pouco com a ideia de coming of age, né? Tem esse personagem, esse trabalhador que vai tomar uma consciência de quem ele é, né, na sociedade a partir dessa... Não a partir dessa jornada, o filme já coloca isso muito, mas a partir do momento que ele escreve sobre ele mesmo, né? O garoto descobre um caderno com as histórias escritas e o filme torna-se outro, né? A gente está acompanhando um filme desse personagem e de repente ele... Né, e nunca volta, ele vai voltar inclusive no meio da narrativa, ele dentro da narrativa escrita por esse trabalhador, né, que é muito interessante, mas nunca volta para ele, a gente nunca termina a leitura e reencontra esse personagem. Então o narrador em voice-over diz que vai contar uma história de amor, né, a primeira referência dessa narração, né, da Arábia. É interessante que ele vai contar uma história de amor, e tudo aquilo que a gente vai ver seria essa história de amor, mas há outras histórias, né? A gente tem cartas, tem piadas, tem várias narrativas dentro dessa narrativa, né? Essa grande narrativa. Canções, sonhos, como no final, né? No desfecho, né? Essa referência do sonho é muito forte, né? Então, isso acho que é a marca do Arábia. O Antônio dos Três recorre ao teatro para apresentar 3 variações a partir de repetições e diferenças das andanças de um jovem português e seu amigo, imigrante brasileiro, que vacila pelas ruas de Lisboa. Remete-nos imediatamente aos trípticos de Ron Sansu, eu citei a Visitante Francesa, ao modo como a narrativa pode continuar e se dispersar dentro de uma nova narrativa. Sua longa estreia introduz na primeira imagem uma ideia narrativa que vai conduzir toda a obra, mesmo com tantas variações e revisões da própria trama. Um plano rigoroso que se torna imprevisível com a movimentação decidida dos atores e vacilante da câmera. É assim que essa história, filmada em Lisboa, se desarma pela primeira vez, acompanhando a fuga de casa do protagonista, o reencontro com a ex-namorada, o encontro com a hóspede brasileira, descoberta de uma fita VHS. O filme relê diversas vezes essas primeiras situações, a partir de uma série de repetições e diferenças à trama apresentada, introduzindo jogos teatrais, os jogos etíricos noturnos e a referência literária das Noites Brancas de Dostoiévski. Quando eu escrevi, eu falava muito do jogo, né, e esse é o filme que mais, né, se aproxima assim, essa ideia do jogo teatral é muito forte, né, no Antônio dos Três. Mas isso ainda mais radical, As Boas Maneiras narra a história de amor entre uma jovem do interior e um empregado doméstico, e chega 2 vezes a um desfecho. Há 2 narrativas separadas por um número musical que apresentam começo, meio e fim rigorosamente delimitados.
Na primeira, a definição dos personagens no espaço, o estabelecimento de uma relação, a descoberta de um problema que será resolvido em um clímax visceral inesperado. De fato, um acontecimento disruptivo, né, no sentido literal, para quem viu o filme, cena muito violenta que divide o filme em dois. Né. Na segunda, encontramos novamente a definição dos personagens e do ambiente, o estabelecimento de uma relação, a descoberta de um problema que será resolvido em um novo clímax. As reflexões podem nascer do choque entre o que aparece em cada relação apresentada. Por exemplo, o carinho e o controle da vida de duas mulheres que são amantes, ao mesmo tempo patroa e empregada, o carinho e o controle de quem é, ao mesmo tempo, mãe de um garoto de 7 anos e de um lobisomem, a ausência completa de um corpo masculino na primeira parte, a grande presença desses corpos na segunda. Porque é importante, aí eu finalizo a minha apresentação e deixo para a gente, enfim, quiser perguntas, acho que essa referência desse choque, porque todos esses filmes, quando se tem essas 3 categorias e há essa interrupção, esse surgimento do outro, naturalmente eles promovem esse choque entre partes, né? Um choque que pode ser, eu brinco um pouco com a terminologia, pode ser uma sobre a outra, uma contra a outra, uma e outra, né? E aí até a minha ideia na pesquisa trabalhar conceitos até da montagem, né? Pensar na montagem de atrações, para Eisenstein, pensar talvez uma narrativa de atrações a partir do que esses filmes colocam. Né? É claro que são filmes que têm diferenças, o Antônio dos Três, ele é muito mais, há uma fluidez entre as partes, ele não tem esses, inclusive a gente às vezes percebe um pouco depois que o filme está repetindo aquilo que a gente já viu, né? Enquanto no Arábia e no As Boas Maneiras isso é muito marcado, né? Quando o filme torna-se outro. Né? Mas justamente essas variações são que, como eu falei no início, né? Acho que o que é mais instigante nessa pesquisa, porque é a partir delas, dessas diferenças entre os filmes, que acho que eu consegui aprofundar e entender melhor, né? O que é essa multiplicidade de máscaras no cinema contemporâneo. Eu vou deixar a ideia da máscara, quem quiser fazer uma pergunta sobre isso, porque tem todo um referencial teórico muito, talvez, interessante, que faz um sentido para eu pensar esse conceito, né, a partir desses filmes.